Dentro do corpo, você precisa pensar em 3 coisas: condicionamento, estética e força. Então, primeiro, condicionamento. O seu corpo foi feito para se movimentar. Quando você não consegue correr, subir uma escada, pular um muro, realizar uma atividade física normal, até com o seu filho pequeno, se você tem filho, tá? Sem ficar completamente destruído, a sua liberdade diminui e isso é um fato. Não tô vindo de falso, tem que ter shape. Não. Se você é um homem, pô. Agora, condicionamento não é apenas sobre esporte. É energia para trabalhar, para pensar, para viver e para enfrentar dias difíceis e também para aproveitar com seus filhos, por exemplo. O segundo ponto é a estética. E eu sei que algumas pessoas têm medo de falar isso, mas estética importa sim. A gente está falando de capital erótico, tá? A estética é uma das formas de capital social. A sua aparência influencia a maneira como você é percebido antes de você abrir a boca. E no mundo masculino, isso é sim importante. Isso não significa que perseguir um corpo impossível, adoecer, viver em função de espelho, deve ser uma obrigação. Não quero isso. Significa cuidar da composição corporal, da higiene, das roupas, da postura, da maneira como você se alimenta também. O mundo lê sinais e o seu corpo é um dos primeiros sinais que você entrega para o mundo. O terceiro ponto do corpo é a força. Força é um pilar masculino porque ela representa a capacidade. Capacidade de carregar, de suportar, de proteger, de permanecer firme quando algo exige de você. Ponto final. A carregar a sua mulher e seus filhos se algo der merda e não outro homem fazer isso por você. Eu não tô falando de violência também não, né? Ser potencial. Sim, eu acredito que todo homem deve ser perigoso. O homem deve ter uma potência controlada. Um homem forte, mas sem controle é um homem sim muito perigoso. Mas você deve ser perigoso para as pessoas que querem fazer mal à sua família e as pessoas que amam, as pessoas que você ama, no caso, né? Mas contido com as pessoas que você ama. E o segundo pilar, além de corpo, é a mente. E o primeiro trabalho da mente é você conseguir controlar os seus impulsos. Um homem que não controla seus impulsos pode ser controlado por qualquer coisa. Por desejo, por pornografia, por carência, por raiva, por prazer imediato, por validação. Por alguém que saiba apertar os botões certos e irritar você, por exemplo. Então você precisa aprender a perceber o impulso sem ser obrigado a obedecer a esse impulso. Então, desejar não significa precisar agir. Pensar não significa que aquilo seja verdade. O homem que não domina o próprio desejo começa a desperdiçar dinheiro, tempo, energia, dignidade e tudo isso tentando preencher vazios que deveriam ser compreendidos e que só são preenchidos com propósito ou com Deus. O segundo ponto da mente é o que eu falo de aprender a cuidar das próprias emoções. Não é esconder as emoções, não é fingir que você não sente, é entender o que você está sentindo sem transformar cada emoção em uma decisão. Carência não pode escolher a sua mulher ou a mulher da sua vida, ponto final. Raiva não pode escolher as suas palavras. Ansiedade não pode escolher o seu futuro. E o terceiro ponto do pilar mente é aquilo que você repete para si mesmo. Tudo aquilo que você concentra a sua atenção com frequência começa a ocupar espaço dentro de você e começa a virar verdade. Por isso, para imediatamente de fazer a piada, destruindo sua própria identidade. Eu sou burro, eu sou preguiçoso, eu não termino nada, eu não nasci para isso. Você repete e depois você fica se perguntando por que você age de acordo com essa versão. Palavras não são mágicas, mas repetidas direcionam a atenção, influenciam decisões e reforçam a sua identidade. Ponto. O terceiro pilar é o trabalho. O trabalho edifica o homem, porque obriga você a transformar potencial em utilidade para o mundo. E existem 3 pontos no pilar do trabalho também. Primeiro, a confiança e a competência que você constrói. Confiança real não nasce de repetir que você é super incrível, tá? Isso serve para crianças e mulheres. Ela nasce quando você fica bom em alguma coisa. Então, quando você resolve problema, quando você entrega resultado, quando você percebe que consegue lidar com aquilo que antes parecia difícil, significa que você está evoluindo. Tá? Segundo ponto é habilidade. Dinheiro é uma troca. Você possui uma habilidade que gera algum valor para o mundo, entrega essa habilidade através de um produto, serviço ou solução e o mundo devolve recursos para você. Esse recurso é um papel que se chama dinheiro. E foda-se, o dinheiro não te faz, você faz dinheiro. Quanto mais raro, útil e difícil for de substituir aquilo que você sabe fazer, melhor e maior o valor da sua entrega. Ao invés de se perguntar como que eu ganho mais dinheiro, pergunte-se como que eu me torno tão competente que o mercado não consiga me ignorar. Ponto. O terceiro ponto do pilar, dinheiro, né, no caso, é o motivo para você sair da cama, o seu propósito. Seu trabalho não pode ser perfeito todo dia. Um homem precisa sentir que está construindo alguma coisa maior do que ele. Sem direção, a mente vai criar
problemas. Com uma missão, até o sofrimento ganha sentido. O quarto pilar desses pilares é a comunicação. Comunicação é a sua capacidade de encantar, conquistar, expressar e influenciar as pessoas. Primeiro ponto da comunicação é o carisma. Carisma não é ser o mais engraçado da sala, é fazer as pessoas se sentirem percebidas quando estão perto de você. É saber ouvir, é saber olhar, é saber conversar sem tentar provar o tempo inteiro que você é superior às pessoas. O segundo ponto é a articulação. Articular as suas ideias com clareza, os seus pensamentos com clareza. Você pode até ter ideias brilhantes, mas se você não consegue organizá-las e colocá-las em palavras, elas vão continuar presas dentro de você e não vai significar nada. Eu sou super inteligente, mas não consigo passar para o mundo, então você não é. Um homem precisa saber explicar o que ele pensa, negociar, defender suas ideias, expressar limites, conduzir uma conversa difícil e deve fazer isso com uma facilidade absurda. O terceiro ponto da comunicação é a postura e presença. Então, o corpo fala antes da boca. A maneira como você entra em um ambiente, ocupa espaço, sustenta o olhar e reage à pressão, comunica o quanto que você está confortável na sua própria pele. Então, dominância verdadeira não é você esmagar os outros com a sua super macho alfa vibe. Não. É você não precisar diminuir ninguém para você sustentar a sua presença. Você engrandece as pessoas, não diminui elas. O quinto pilar são as suas relações. Então, primeiro, a sua relação com os seus pais e com a sua família de origem. Eu não estou falando que você precisa aceitar abusos ou permanecer perto de pessoas destrutivas ou fingir que nada aconteceu. Mas você precisa compreender de onde veio. Porque aquilo que você não resolve costuma aparecer depois nos seus relacionamentos, nas suas inseguranças, na sua necessidade de aprovação e na maneira como você lida com autoridade, com afeto e conflito. E também como você lida com seus futuros filhos. Se você não quebrar o ciclo vai continuar. Energeticamente, emocionalmente ou psicologicamente, a sua primeira família deixa marcas. Então você precisa perdoar. Não necessariamente permitir o acesso, mas perdoar. Poder amar mantendo limites, tá? Você precisa parar de carregar guerras antigas com seu pai ou com sua mãe para todos os lugares. O segundo pilar de pessoas, de relações, é amigos. Você não é matematicamente a média das 5 pessoas com quem convive, mas é profundamente influenciado por aquilo que o seu círculo considera normal. Esse é o grande problema. Se todos ao seu redor normalizam a preguiça, o vício, a deslealdade e a falta de ambição, é muito difícil você resistir. Escolha homens para ser amigos que elevem o seu padrão. Homens que falem a verdade. Homens que comemorem as suas vitórias. Que corrijam você quando estiver errado. E o terceiro ponto das relações é a sua relação amorosa. A mulher que caminha do seu lado pode trazer ou paz para sua missão ou transformar sua vida em uma guerra constante e já não basta a guerra da sociedade. Escolher uma companheira não é escolher apenas alguém por quem você sente atração física. É você escolher caráter, valores, maturidade, visão de família, o como que ela é boa com animais, como que ela é boa com crianças, ou como que ela é doce como uma mulher, capacidade de atravessar fases difíceis e aguentar do seu lado. Se uma relação demonstra sinais constantes de desrespeito, manipulação e destruição, você precisa ter coragem para cortar laço e sair fora, não importa quanto que essa mulher é linda. Se você encontrou uma boa mulher, precisa ter maturidade para valorizar, cuidar e construir com ela. O sexto pilar desse vídeo é propósito com algo maior. Na verdade, é seu espírito, a sua relação com Deus, o Criador, o universo, a natureza, a sua consciência. Aquilo em que você acredita. O homem não foi feito para viver apenas buscando prazer, dinheiro e aprovação. Chega um momento em que ele precisa perguntar: por que eu estou construindo tudo isso aqui? Você precisa cuidar do seu espírito, tá, cara? Precisa. Não é algo supérfluo, você precisa. Qual que é o seu grande motivo do porquê que você levanta da cama? Talvez seja pela sua família, talvez seja pelos seus filhos, talvez seja pela sua comunidade que você é líder, talvez seja pelas pessoas que você quer ajudar, pelo legado que você pretende deixar. Eu não sei, não importa, é pessoal teu. Você também precisa voltar para essa natureza, tá? Então, não esquece. E, inclusive, dentro desse pilar espírito, a natureza, já de gancho, ela é essencial. A gente vive preso em tela, em ambiente fechado, recebendo um monte de estímulo sem parar. A natureza e os animais reorganizam aquilo que a vida moderna alienou a gente. Então, você também precisa nutrir aquilo que existe de sensível dentro de você, que é a sua energia feminina, a sua intuição, sua criatividade, sua capacidade de cuidar, sua capacidade de contemplar. Ser homem não é simplesmente amputar metade da própria humanidade, ser super agressivo, guerra o tempo inteiro, testosterona, legal. É você entregar força com sensibilidade, frieza com amor, ação com consistência e com consciência também. Eu passei por esses pilares muito rapidamente, eu falei muito rápido aqui e eu falei por um motivo.
Porque eu transformei tudo isso que eu te falei aqui em um plano. Eu chamei esse plano de protocolo origem. Eu vou te mandar esse protocolo, que esse é o melhor material de desenvolvimento pessoal que eu já criei em toda a minha vida. É uma tese que eu venho construindo há aproximadamente 8 anos. E por isso que eu tô tão animado e falando tão rápido. Isso tá na minha cabeça, tá aqui, cara. Durante esse período eu observei padrões, eu estudei comportamento, eu reuni experiências, eu ouvi problemas, eu acompanhei milhares de pessoas do meu público, né? Juntei dados, cara. Ninguém tem tantos dados como eu nesse desenvolvimento pessoal aqui. Por que algumas pessoas mudam completamente enquanto outras pessoas passam vida tentando e continuam presas na mesma merda de versão? Eu organizei essa resposta em um livro muito profundo e fácil de entender, prático, didático, um valor totalmente simbólico, um valor ridículo, essa aqui é real. Eu criei um plano de basicamente 40 dias para você trabalhar em cada uma dessas áreas. Mudar de dentro para fora e construir uma versão que talvez você esteja adiando anos para construir. É uma promessa ousada? Muito. Mas eu não estou dizendo que você vai acordar magicamente com todos os problemas resolvidos. Mas eu estou dizendo que se você aplicar seriamente o protocolo, em 40 dias será impossível continuar exatamente o mesmo homem. Porque as suas decisões mudam, a sua rotina muda, sua identidade muda de dentro para fora. E quando você muda de verdade, tudo ao seu redor começa a responder de outra maneira. Foi o que eu apliquei na minha vida para chegar aonde eu tô agora.